Amados irmãos, nós estamos aqui dando continuação, né, a mais esta Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando a carta aos Romanos, a lição 3, a ira de Deus contra a humanidade, Romanos 1, do 18 ao 23, e tivemos aqui domingo passado e houve uma interrupção, a gente não terminou, né? O nosso tema é este aqui, da carta aos Romanos. O nosso texto é Romanos 1, 18 ao 32, o nosso texto áureo, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão. Já vimos esses argumentos dos homens ou dos seres humanos que detêm a verdade pela injustiça. O alvo desta lição é você compreender a horrível condição moral e espiritual da humanidade sem Cristo, a incredulidade e a ira justa de Deus contra o pecado. Oramos. Santo Deus, bendito Pai, estamos, Senhor, aqui iniciando e durante a próxima hora estaremos analisando juntos aqui, de lá os teus servos, cada um de nós com a Bíblia, com a palavra na mão, querendo compreender, Senhor, porque a tua palavra é a luz verdadeira, que nos mostra o que de fato somos neste mundo, por que estamos neste mundo, por que o mundo é do jeito que está, e como podemos, Senhor, te servir e viver e sair bem aqui neste mundo também, ó Pai, em nome de Jesus. Irmãos, na semana passada eu tive uma pane, entrou uma poeira aqui no meu computador, ele travou, mas nós estávamos aqui, olha, sobre a questão das figuras de Cristo, né? A nossa lição, nós vimos aqui dessas partes, já todas aqui, e estávamos vendo nesse quadro aqui, a questão da idolatria, né? A punição divina dos idólatras, que a questão era essa aqui. Quando as pessoas adoram a criatura, em vez de adorarem o Criador, perdem de vista a própria identidade, como seres criados à imagem de Deus. E nós víamos a questão tanto da idolatria, que é a feitura de imagens de madeira, de pedra, etc. E estamos vendo a nossa questão protestante, que é de não fazer imagens de madeira, mas de fazermos imagens mentais. Tentarmos imaginar as aparências que Deus pode ter e a possibilidade de termos caricaturas, esboços de possíveis aparências de Jesus, do Pai, etc., que não correspondem à realidade bíblica. Aí nós estávamos vendo aqui essa palavra de Lutero, onde ele dizia aqui nesse livro aqui, né, na carta aos Romanos do Karl Barth, e neste caso específico nós estávamos tirando dessa teologia sistemática aqui do Strong esses dizeres, onde Lutero perguntava assim: se eu tiver uma figura de Cristo no meu coração, por que eu não posso ter uma pintura dele? Se eu posso ter uma imagem de Jesus, por que eu não posso pegar essa imagem que eu tenho e colocar numa tela ou fazer alguma coisa aqui? Então o teólogo responde: porque a figura no coração, ela pode mudar e aprimorar. Do mesmo modo que nós mudamos e aprimoramos. A figura na tela é fixa e mantém as velhas concepções da qual devemos livrar. Então veja bem, irmão, uma figura de Cristo no coração, ela pode mudar
e aprimorar, quer dizer, ela é provisória. Jesus não aprimora e nem muda. Jesus já é a situação definitiva. Então, por que eu vou acalentar na minha imaginação, no meu coração, uma imagem que diz uma figura que precisa mudar à medida que eu vou aprendendo, vai mudando, vai aprimorando? É muito melhor eu não ter e ficar com aquela concepção de Deus como sendo o totalmente outro, né? Deus como sendo totalmente outro é muito melhor. E o invisível. Deixa eu te explicar um pouco mais a questão do risco de eu e você estarmos seguindo e servindo um Jesus que não é real. Exemplo. Os pentecostais, umas décadas atrás, muito ligados a usos e costumes, por exemplo, tinha um Jesus na nossa igreja pentecostal. E se a mulher convertesse, nascesse de novo, fosse batizada com o Espírito Santo, sei lá o quê, mas numa imagem chegava no céu, Jesus ia para ela: vá para o inferno, que aqui no meu céu, mulher que corta cabelo não entra. A igreja serviu esse Jesus muito tempo. Se Jesus existia, ou num outro de uso e costume, a mesma mulher chega lá no céu, Jesus: vá para o inferno, porque você usa calça. E aqui no meu céu, mulher que usa calça não entra. Então, a igreja serviu esse Jesus verdadeiro. Eu chamo de caricaturas. Os pregadores, os teólogos, temos que ter cuidado com eles. Fazem para si Deus bíblico, segundo eles entendem, mas de acordo com o que eles pensam que como Jesus deve ser, como Jesus deve agir, e infundem nas mentes do rebanho esse Jesus, que é uma pintura deles. Tem uma sátira, aqui, ó, tem uma sátira americana, chama American Gods, Deuses Americanos, está aqui, né? Eu assisti ele pelo Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. É o seguinte, a sátira. Em determinado momento, o ator lá, ele fala dos vários Jesus que existem. O Jesus mexicano, o Jesus norte-americano, o Jesus europeu, etc. Inclusive o Jesus mexicano, quando os americanos vão lá atravessar aquele rio lá na fronteira, tentando entrar lá no México, o Jesus mexicano parece com os mexicanos. Eles oram, rezam, pedem, e o Jesus mexicano vai com eles, atravessando o rio. E do lado de lá encontra a patrulha americana, que até atira e mata inclusive o Jesus mexicano. Mata com um tiro nas mãos, etc. E fica lá aparecendo. Assim, ele tem toda a aparência de um mexicano. E interessante, no final lá da sátira, no dia da ressurreição, inclusive hoje é o dia da ressurreição, aí tem um lugar lá que tem uma festa. Tudo quanto é Jesus ressuscitado está lá. Jesus africano, Jesus asiático, Jesus mexicano que tinha morrido, lá, etc. E a sátira vem dizendo assim, que na verdade Jesus tem para todo gosto e cada um tem o seu. Isso é um problema. Isso é um problema, porque Jesus só existe um, verdadeiro. Verdadeiro, né, só existe um. Mas corremos o risco, por nossas tradições, por nossos dogmas, por nossas doutrinas, de formarmos Jesuses, né, que não são bem assim. O texto, ele diz assim, ele diz assim para nós, quer ver? O texto ele diz aqui em João, capítulo 4, do conhecimento de todos vocês, né? Que Jesus diz assim:
Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade, porque são esses que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É uma parte, irmão, disso que nós estamos colocando aqui ainda. É cuidado com Jesus, que no céu dele quem usa calça jeans não entra. Cuidado com Jesus, que quem joga bola no céu dele não entra. Esse Jesus, cuidado com esse Jesus. Então, um princípio orientador nosso aqui, que nós estamos estudando é esse aqui. Veja bem, ó, nós estamos aqui em Romanos, capítulo 1, né? Em Romanos, capítulo 1, vendo exatamente esse texto que diz assim, ó. Aqui versículo 18, que diz assim, né? Os atributos invisíveis de Deus, a sua divindade. Então, um princípio de partida é que Deus é invisível. Invisível. E cuidado com caricaturas dele assim. Então, o Deus da Bíblia, em espírito e em verdade, ele deve ser adorado. É o que diz aqui a nossa lição, né? E a gente não precisa caminhar muito nisso, mas cuidado, irmãos, cuidado se o Deus que você tanto luta e é capaz de morrer por ele é o Deus verdadeiro ou é um Deus que sua imaginação criou, mesmo o Jesus que você invoca ele na igreja. Cuidado, vamos nos higienizar. O que temos que ter no coração para ver a Deus? Bem-aventurados limpos. Eu entendo que limpo é como uma vidraça totalmente transparente, não tem nada nela, porque eles verão a Deus. Quer dizer, a verdadeira visão de Deus é aquela onde Deus é invisível, onde ele é totalmente outro, por mais que você tente, ele vai ser outra coisa, então você já não tenta mais. Na igreja, eu sempre dizia aos irmãos o seguinte: olha, quando você tentar imaginar Deus, vai lá para fora e olha para o céu, para o sol do meio-dia. Se você aguenta, não. Então, é a mesma coisa. Então, você não fica, não, que você vai ficar cego, não vai virar. Então, imagina o sol brilhando assim ao meio-dia, que você tem algo bem aproximado, né? Agora, a nossa lição, mas ela continua para uma parte mais assim, onde vem falando dos efeitos da idolatria na vida moral. Efeitos da idolatria na vida moral. Diz assim: por causa do rompimento da ordem natural da sexualidade, Deus os entregou, veja as palavras, imundícia e imoralidade, paixões vergonhosas. Os versículos 26 e 27 são cruciais no debate contemporâneo sobre a homossexualidade. Muito bem, irmãos, vamos entender esse texto aqui de homossexualidade. Deixa eu te mostrar aqui, o texto ele está assim, olha. Coloquei aqui para você ver. Olha, o texto ele vem falando das coisas como eram desde a criação do mundo. Ou seja, como foi que Deus criou? A ordem natural, né? Ordem natural significa como foi que Deus criou o homem. E Deus criou de uma forma e o homem hoje está de outra forma, ao contrário e totalmente diferente. O que aconteceu, né? Quais foram, assim, historicamente, os gatilhos, as práticas que o ser humano foi desenvolvendo e que vieram a transformá-lo nisso que hoje é o oposto do que foi a criação original de Deus. Aí ele entra com a questão da homossexualidade como sendo um dos exemplos de algo que é exatamente o oposto daquilo que Deus, na ordem natural, ele criou. Então,
Vamos ver aqui o texto para a gente entender. Eu fiz ele aqui, ó, destacando algumas palavras, porque veja que aparece a palavra trocaram várias vezes. Então a gente tem que prestar atenção. Quando a palavra aparece várias vezes, é igual a palavra natural e natureza, aparecem várias vezes. Então vem dizendo aqui que primeiro os homens trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano. Ou seja, trocou o Deus invisível por Deus ou deuses visíveis. Essa troca, aqui ó, essa troca, né? Essa troca levou Deus a entregá-los. E depois vamos ver essas palavras aqui, impureza, desonra, tal. Mas em segundo lugar diz que eles tornaram a trocar. No 23 eles trocaram, no 25 eles tornaram a trocar a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Então é a mesma troca, né? Trocaram o Criador invisível por criaturas ou imagens. E, irmãos, irmão, presta atenção. Imagem de madeira, imagem mental, imagem no coração. Imagens imperfeitas que não vêm. Cuidado com isso aí, né? Aí, vem logo em seguida, vão dizendo que no versículo 5, que por isso, então, as mulheres também trocaram a verdade de Deus, trocaram a glória de Deus e também trocaram o sexo. Então, veja bem que é uma sequência de trocas. O homem acha que pode ir trocando Deus e isso não vai lhe trocar. Ao trocar a natureza do Deus invisível por imagens virtuais ou concretas de Deus, o homem trocou sua própria humanidade. E trocou, assim como é uma desonra qualquer forma visível de Deus, então o homem também, a sua humanidade foi desonrada. O homem se desonrou. Ao desonrar a Deus, o homem se desonrou. Veja aqui, olha. João Calvino, reformador, diz assim: os nossos corações são fábricas de ídolos. E Calvino aqui, mas não está falando fábrica de ídolo, está falando no coração do crente. Nossos crentes são fábricas de ídolos. Com muita facilidade a gente cria um Deus ídolo da minha mente que é do jeitinho que eu gostaria, que eu quero, que me interessa, que só me serve se ele for assim. Aí eu crio ele e sirvo ele, oro para ele, digo aleluia para ele. Cuidado, né? Porque a mesma palavra diz assim, no Salmo 115, Salmo 115, falando das imagens: tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, todos os que nele confiam. Aí o Jack Hayford diz assim: a adoração nos transforma à semelhança daquele ou daquilo a quem adoramos. Se eu adoro uma coisa sem vida, sem lógica, eu já falei para vocês da minha conversão, assim, eu não deixei de acreditar em imagens do catolicismo romano, porque alguém pregou para mim, 5, 6 anos depois, alguém foi pregar. Na minha própria mente, com 10 anos de idade, eu entrei numa igreja católica e vi aquelas imagens. Eu fui criado no catolicismo e vi pessoas rezando, e eu disse: mas é muita idiotice um ser humano conversar com estátua de barro, eu não quero saber disso. E ali com 10 anos eu rompi com aquilo, né? Depois lá adiante eu vim a ouvir o Evangelho. Então, irmãos, essas palavras são realmente interessantes para nós, né? Então aqui vem falando, irmão, porque veja bem, nós temos que entender que Paulo está falando dentro do que a gente chama de cultura judaica. E nós temos a nossa cultura cristã é judaica cristã. A gente pegou a cultura bíblica do Antigo Testamento sobre moral, família, valores, e continuamos com ela. A gente conserva, é igual.
Então, na nossa cultura existem valores que existiam no judaísmo. No judaísmo não havia aceitação que houvesse homossexualidade, havia porque Levítico fala, né, o homem que deita com homem, como se fosse mulher, é coisa abominável, aos olhos do Senhor. Então não que não existisse, mas era coisa abominável. Então, irmão, na cultura judaica, olha, o homossexualismo era coisa impura, era chamado de impureza, desonra e vergonha. Vergonha. Tem vergonha. Que coisa vergonhosa. Mas, irmão, na cultura grego-romana, na cultura de hoje, por exemplo, os homossexuais de hoje, não existe o valor moral chamado vergonha. Não tem vergonha disso. Indecência. Não acha indecência. Coisa suja, impureza, coisa suja, não. Nós continuamos, na nossa visão, essas coisas continuam sendo coisa suja, vergonhosa, indecente e imunda. O código de vergonha, isso faz parte do estudo da cultura, irmão. O código da vergonha é um código moral muito forte. Veja aqui quais os nomes que eu uso: indecência, erro, coisa reprovável, coisa que não convém, né? Então são esses os nomes que a palavra usa. Agora, o que eu quero te chamar a atenção é que quando Paulo diz aqui, ó, da homossexualidade, por causa disso o que, irmãos? Por terem trocado a verdade de Deus pela mentira, por terem trocado o Deus incorruptível por imagens. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Esse é o conceito de Deus, porque a gente fala que Paulo escreveu, mas quem escreveu foi o Espírito Santo e é Deus. Então, homossexualidade é coisa vergonhosa, porque até as mulheres trocaram o modo natural. Outra coisa, uma cabeça que muito que é natural, natureza e natural. Então, aqui na lição, até ele diz aqui pra gente num determinado ponto, deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Aqui, bem aqui, ó. Olha, depois eu vou voltar aqui. Não temos o direito de interpretar o substantivo natureza como minha natureza. Pelo contrário, a palavra grega física natural significa a ordem criada por Deus. Agir contra a natureza significa violar a ordem que Deus estabeleceu. É ir contra a intenção do Criador. Gênesis deixa claro qual era essa intenção. Jesus confirma: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher. Então, irmãos, ao falar em natureza aqui, nós temos a natureza física, mas nós temos a natureza no sentido de cultura. Por exemplo, aqui, deixa eu te mostrar aqui. Ó, quando Paulo fala aqui em Coríntios capítulo 11, aqui, ó. Quando Paulo fala aqui em Coríntios 11, 14, a própria natureza ensina que é desonroso para o homem ter cabelo comprido, e que tratando da mulher é para ela uma glória, pois o cabelo foi dado em lugar de glória. Essa natureza aqui, irmãos, é a cultura judaica. Na cultura judaica, o homem usar cabelo comprido é desonroso, e a mulher tem que ter o cabelo em lugar de véu para quando ela for orar. Muito bem. Então, isso aqui são coisas, por exemplo, que para nós hoje, são vários elementos que tem no Novo Testamento que a gente entende que era da cultura da época. Da cultura grega, da cultura judaica, e que não se aplica à nossa cultura, é questão apenas de cultura. Então, quando diz aqui o texto, que houve uma mudança na natureza, o que Paulo está dizendo aqui, ele continua dizendo, e da mesma forma os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida
punição do seu erro. A pergunta é, Paulo está falando que cada pessoa homossexual que existia no tempo dele e que existe hoje, né, é assim por causa da idolatria? Porque veja aqui, irmãos, que Paulo não está falando só disso aqui. Ó. Na verdade, eu vi aqui nesse texto uma lista, a gente chama lista de vícios. Por que a gente chama lista de vícios? Tá, aqui tem 22, eu vou te mostrar aqui, mas deixa eu te explicar aqui primeiro. Por que lista de vícios? Porque vício é um tipo de escravidão. Vício é algo que alguém, pela força do hábito, do uso, da repetição, não consegue mais parar de praticar. Então, o pecado, na verdade, a gente tem de Adão. Nós somos todos condenados em Adão. Porém, em cada um de nós, esse pecado se manifesta de uma forma de escravidão própria. Cada um desenvolve um tipo de escravidão. Por exemplo, nós temos as casas de recuperação de dependente químico. Porque nessa pessoa, o uso, o abuso, o hábito, a repetição de consumo de produto químico se tornou um vício, se tornou uma escravidão da qual ela não consegue sair sozinha. Precisa de ajuda. Então essa lista de vícios ali vem mostrando que cada ser humano, cada um se escravizou de diferentes maneiras, né? E que não é só a homossexualidade. Então vamos só para a gente lembrar aqui da lista, do 18 onde diz homossexualidade, todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, todas essas coisas, o indivíduo se torna viciado, ou seja, se torna escravizado, e ele precisa da ajuda de Deus para se libertar. Mas a questão é a seguinte, que originalmente Deus não fez o homem com nenhuma dessas características. Nenhuma dessas faz parte daqui que é chamado que na criação do mundo Deus não fez o homem assim. Através de que instrumentos o homem veio a desenvolver essas práticas, ao contrário do que foi criado original, e essas práticas então se tornaram hábitos culturalmente aceitos e se replicou em diferentes culturas. E então o seguinte, irmão, não é exatamente qual a causa da homossexualidade em cada indivíduo hoje ou no dia de Paulo. Como é que isso entrou na humanidade? Dos comentaristas que mais me satisfez é essa explicação, de que Paulo está explicando a gênese, como é que o homem que foi criado hétero se tornou homossexual. Então, a explicação é a seguinte: existe uma relação entre idolatria ou religião e homossexualidade. E religião. Esses indivíduos que começaram com isso eram líderes religiosos, que começaram a pregar culto a ídolos, não honrando o verdadeiro Deus invisível, e em desonrar o Deus, a divindade de Deus, eles desonraram a sua humanidade. Irmão, veja aqui, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. No Antigo Testamento, primeiro livro dos Reis, capítulo 14, veja aqui. Olha, na purificação que o rei lá fez, diz assim aqui, ó.
havia na terra prostitutos cultuais. Romano, 1 Reis 1, 24. 1 Reis, mas é uns 800 antes de Cristo por aí. Mas veja bem, a relação entre culto e prostituição. Nesse caso aqui, como eram homens, que é a relação entre culto e homossexualidade. Aqui no 15:12 também, a mesma coisa, veja aqui, 15:12. Tirou da terra os prostitutos cultuais. Então o que é? Como é que esse povo estava em Israel? Esses sacerdotes estavam em Israel. Como é que vieram? Provavelmente, os irmãos sabem que o rei Salomão, nos seus desvarios, daqueles casamentos que não eram conjugais, eram políticos, as esposas vinham e traziam os seus sacerdotes, as suas religiões, as suas imagens. Jerusalém se encheu de imagem e de todo tipo, inclusive de sacerdotes homossexuais. Mas, irmãos, a ligação existe, porque veja bem, hoje, sem correr risco de estar provocando difamação ou qualquer coisa legal, mas o catolicismo romano tem entre os seus sacerdotes, os seus padres, uma quantidade exagerada de homossexuais. Eu tenho o documentário americano Blind Spot, Ponto Cego, um documentário de umas 2 horas, onde mostra milhares, só dos Estados Unidos, de processos contra padres pedófilos e homossexuais, no mundo inteiro. Aqui na América Latina, como eles dominam, uma coisa... Mas a gente conhece, irmão. Alguns deles definitivamente afeminados. Mas eles sabem rezar o ritual da missa. E eu acho que eu fico chocado é que todo mundo vê o sujeito é afeminado, mas ele é uma autoridade espiritual e aceitam. No espiritismo branco, Umbanda, Candomblé, também eu conheci isso antes de conhecer a palavra. E você vê pela TV, a maioria dos donos de terreiro, pai de santo, são gays, afeminados. Aquele famoso personagem brasileiro, Madame Satã, um assassino, pai de santo é afeminado. As mães de santo são lésbicas. A quantidade é muito grande da relação entre desonrar o Deus verdadeiro e receber em si mesmo a desonra, porque por mais que digam que orgulho de ser gay, etc., as palavras que a Bíblia usa são impureza, desonra, vergonha, indecência, erro, coisa reprovável, coisa inconveniente. São estas as palavras. Então a origem lá, a gênese, o que Paulo está falando não é a origem disso em cada pessoa. Como é que isso entrou? E depois se tornou cultural, se tornou aceitável, né? E aí a gente tem essa situação. Agora, lembrando, irmãos, que a gente vê os programas de televisão, quase todos defendendo e perguntando por que a igreja é contra, por que a igreja é atrasada. Algumas, né? Porque tem igrejas que já... E temos igrejas homossexuais. Temos igrejas que são heterossexuais, mas o pastor é homossexual e a igreja aceita. Então essa questão de por que a igreja? A questão não é a igreja, a questão é aqui, olha. A questão não é a igreja. A questão está aqui, ó. Olha. Gálatas diz assim, irmão, falando sobre as obras da carne, né? As obras da carne são conhecidas, são imoralidade sexual, que é o caso que nós estamos falando. Depois, irmão, vem todas aquelas coisas, olha, todas aquelas coisas que estão nessa mesma lista aqui, ó, que estão nessa mesma lista aqui, ó.
Todas essas coisas que estão nessas 22 itens aqui dessa lista, vêm todas elas. Aí diz assim: declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então a questão é que Deus, Ele diz, Deus diz, o reino é meu e no meu reino eu não aceito. No meu reino eu não recebo. Então temos que dizer para as pessoas que o reino não é da igreja. Não são aceitos essas pessoas no reino da igreja, é no reino de Deus. Agora a igreja, ela faz parte do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus. O reino de Deus é muito maior do que a igreja. Antes de existir igreja, já existia o reino de Deus. A igreja vai ser arrebatada e o reino de Deus continua existindo. Agora a igreja, como sendo parte do reino de Deus, então ela está debaixo desse decreto aqui, onde lá em Coríntios também diz, no reino de Deus não entra. Então a questão não é com a igreja, a questão é com Deus. Então o que eu posso dizer quando alguém pergunta, falar, meu amigo, o reino é de Deus. Você tem que perguntar para Deus por que ele não aceita. E por que ele deixou escrito que ele não aceita. Então não é isso. Agora a igreja concorda porque ela está dentro do reino. Mas o problema não é com a igreja. O problema do homossexual não é com a igreja. O problema é com Deus. Porque lá no reino de Deus, isso é verdadeiro. Isso aí não é como aquele Jesus imaginário que a pessoa aceita ele, mas quando chegar você vai para o inferno porque você usa calça que eu não. Isso aí não existe esse Jesus. Agora esse Jesus que diz, no meu reino eu não recebo, esse é verdadeiro. Né? Ok? Então a gente volta aqui para a nossa lição. Nós estamos aqui atrás ainda. Né? Na perversão da cidade, na perversão, a culpabilidade dos gentios, na rejeição, na perversão. Muito bem, então irmãos, aqui Paulo chama a atenção para a rejeição que vinha ocorrendo, trocando o conhecimento de Deus pela idolatria. Então foi na prática religiosa, nos primórdios da humanidade, foi através da prática da idolatria com os líderes religiosos que deturparam a natureza de Deus, tiveram sua natureza humana deturpada e chegaram nesse ponto aqui, onde o texto vem dizendo, né, que o quê? Que por causa disso foram entregues à paixão, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações por outro contrário à natureza. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homem com homem, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Bom, deixa eu voltar a falar aqui. A Bíblia trabalha com valores. O valor da vergonha, da honra. A honra é um valor. A vergonha é outro valor. A gente, quando peca, quando erra, entre as coisas, a gente morre de vergonha. Meu Deus, eu fiz isso, que vergonha que eu tenho de ter feito. Então, tem que entender, nós temos que entender os valores bíblicos. A Bíblia está falando que pelos valores bíblicos, e do ponto de vista de Deus, e do nosso ponto de vista, irmão, a gente tem dó dessas pessoas. O que nós temos que ter dessas pessoas é pena. Estão vivendo uma imundície vergonhosa, mas não enxergam. A Bíblia diz que o entendimento deles se tornou nulo, se embotou, quando trocaram a glória invisível de Deus por caricaturas e imagens de Deus que o homem faz para ser do jeito que ele quer com Deus. É para ele. Então se tornaram isso e não enxergam. Mas nós enxergamos. E a gente tem que falar da ira de Deus chorando, não tendo prazer por essas pessoas. Né? Então a nossa lição continua dizendo assim. O homem precisa considerar radicalmente o caráter absoluto de Deus antes de se precipitar aos pés de um ídolo qualquer. E você lembra que em Coríntios ensina que embora o ídolo seja só uma coisa de madeira, por trás do ídolo tem demônio. Demônio. São os demônios
vários casos que induzem o ser humano a desonrar-se o seu próprio corpo com uma pessoa do mesmo sexo. Esse é o ensinamento bíblico, né? Bom, caráter absoluto remeteria de ser portador de qualidades. Se quisermos fugir do perigo da idolatria, precisamos nos voltar para Deus, pois nada desse mundo visível é infinito, perfeito e imortal. Nada aqui pode ser divinizado e adorado. Muito bem. A punição dos idólatras, então, vem aqui, efeitos na vida moral. Por causa do pecado, do rompimento da ordem natural, onde a naturalidade humana foi rompida e os homens se entregaram a coisas imundas e imorais. A Bíblia não mudou. Para a Bíblia, a homossexualidade continua sendo coisa imunda e imoral e vergonhoso. Agora, irmãos, os versículos 26, o John Stott, eu agradeço a Deus, essa revista é muito boa. Porque, como até existem igrejas homossexuais, como é que esse povo explica essa passagem? Deus não é contra a homossexualidade. Como é que explica essa passagem aí? Como é que eles leem isso? É muito interessante. Eles apresentam aqui pelo menos 3 argumentos para dizer que aí em Romanos Deus não está condenando a homossexualidade. Como que não está? Veja bem o texto. Ó, o texto começa dizendo: a ira de Deus se revela. Aí diz aqui, e como se revela, entre as formas como se revela, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Do ponto de vista de Deus, pode se entregar essa coisa imunda e vergonhosa. Porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações por outro contrário à natureza. Lembrando aqui para você, irmão, quando diz natureza, olha, quando diz natureza, está falando da maneira como Deus criou. Deus não criou assim. Então, aqui, né? Ó, trocaram o modo natural das relações uns por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens deixando o contato natural. Natural, irmãos, é do jeito que Deus planejou. Se inflamaram mutuamente em suas sensualidades, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Lembrando aqui, irmãos, que o conhecimento não é conhecimento de salvação. O que Deus reclama é o seu direito como Criador. Quem não quiser ser salvo, mas o direito de ser reconhecido como Criador, ele tem. De ser reconhecido por demônios, por pecadores, o direito de ser conhecido que essa criação é dele. E é isso que os homens estão rejeitando quando adoram a criatura, ou nas suas mentes servem uma caricatura de Jesus formado pelos pregadores ou por quem quer que seja. Então esse conhecimento da existência de um Criador que tem direitos sobre toda a criação, que os homens rejeitam ao adorarem ídolos, rejeitam esse direito, negam que exista um dono, um Criador que tem poder sobre todo. Tanto que você veja que lá no Apocalipse capítulo 4, quando a igreja for arrebatada, olha aqui, a primeira coisa que a igreja vai fazer lá na glória não é louvar a salvação. Veja aqui. A primeira coisa que acontece lá no trono
os seres que diz aqui: Santo, 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 seu Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e o poder, porque criaste todas as coisas. E por tua vontade vieram a existir e foram criados. Irmão, nós temos que lembrar, e sempre, somos filhos, mas somos criação. Louvamos, bendizemos eternamente porque fomos salvos, mas temos que nos prostrar diariamente em reverência porque somos criação. A Deus como Criador, Ele não abre mão desse direito de nos dirigirmos a Ele, dando-lhe a honra, o tributo, por Ele ser o nosso Criador e manutedor de toda a criação. É isso que está em jogo na idolatria. Então, quando se altera a criação, o homem como criação se alterou. Ele alterou a criação original de Deus. E aqui a gente vem vendo na lição, vou voltar aqui para a lição, para a gente seguir, veja bem. Então, os homossexuais das igrejas, e que não seja de igreja, mas que, porque aqui John Stott é o teólogo dos modernos mais bom. Então, 3 argumentos básicos dos homossexuais para contestar o argumento bíblico do repunho de vida homossexual. Quer dizer, nós dizemos que tem na Bíblia, existe um argumento bíblico, divino, ou seja, da parte de Deus, onde a homossexualidade ela é repudiada. A Bíblia, Deus, através da Bíblia, repudia a homossexualidade. Mas aí o que nós dizemos, não. De 3 maneiras que Deus não repudia a homossexualidade, nem aí em Romanos. Vamos ver quais são os 3 argumentos. Primeiro, a passagem é relevante, dizem eles. Isso aqui é o argumento dos que dizem que Deus não repudia a homossexualidade em Romanos 1:23. A passagem é irrelevante, já que o seu propósito não é ensinar ética sexual nem denunciar o vício. Eles mesmos dizem que a homossexualidade é um vício, mas sim retratar a maneira como se manifesta a ira de Deus. Então veja bem que coisa, irmão. Reconhece que aqui está falando da ira de Deus. Reconhece que Deus os entregou a uma paixão vergonhosa. Mas dizem assim, Deus não tá, como é que Deus não está condenando? Se a palavra vem dizendo que sobre isso está a ira de Deus. E está dizendo que para Deus isso é entregar a uma coisa vergonhosa. E dizer que Deus é a favor? Deus é a favor de uma coisa vergonhosa. Deus é a favor daquilo que provoca nele ira. E como eles mesmos dizem lá, vício. A favor de qual vício Deus é a favor? Então o argumento não se sustenta. O segundo argumento diz aqui, dizem eles, Paulo estaria pensando apenas na pederastia. Pederastia é prática sexual entre um homem de idade e um rapaz mais jovem. Já que não havia outra forma de manifestação homossexual masculina no mundo greco-romano. Nesse caso, Deus estava se opondo à pederastia, por causa da humilhação e da exploração vivenciada pelos jovens envolvidos. Deixa eu explicar isso aqui. O mundo grego-romano era um mundo escravocrata. Então existia escravidão. Vários cristãos eram escravos e sujeitos às mesmas humilhações. Os velhos donos de escravos obrigavam os jovens escravos a satisfazê-los sexualmente. Chama pederastia. É o velho e um novo. E as escravas também eram submetidas, e é difícil de entender isso, estudar isso na história, e escravos cristãos eram submetidos a todo tipo de humilhação sendo cristãos, eles eram escravos, não tinha escolha. Agora, irmão, o que acontece
é que dizer que esse texto está falando apenas que Deus era contra o abuso sexual dos que detinham o poder, abuso dos jovens escravos indefesos e impotentes diante dos seus donos e senhores, escravos sexuais, que tinham que submeter a todo tipo de coisa, e Deus era contra essa violência, Deus era contra o abuso, mas se fosse um relacionamento entre duas pessoas iguais, de consenso, voluntário, de bom grado, como existe hoje, até civilmente casados, Deus não é contra. Mas eu te pergunto, onde é do texto que diz que Paulo está tratando disso? Veja bem, ó, o texto diz assim, Romanos 1:26, por isso Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram, lembra? Trocaram Deus, depois se trocaram. O modo natural, conforme foi a criação original de Deus, contrário à natureza, à criação original. Da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente, não de donos de escravos, uns aos outros em consenso, cometendo indecência, que é o nome que a Bíblia usa, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do céu. Então o Stott diz, o texto não contém a mínima indicação que comprove a tese de que o que Paulo está condenando era a violência sexual dos que podem contra os que não podem. Não tem nada lá no texto que fala isso. Terceira argumentação dos que dizem que Deus, e nem Romanos aqui no texto, é contra a homossexualidade, o argumento é o seguinte: o que Paulo quis dizer por contrário à natureza não são as relações homossexuais, já que elas são perfeitamente, quer dizer, relação de homossexual com homossexual, dizem eles, é natural. Paulo, condena atos homossexuais provocados por heterossexuais. Quer dizer, heterossexual obrigando alguém a ato homossexual forçado. Daí a afirmação de que eles abandonaram as relações naturais, que seriam heterossexuais, e trocaram por outras contrárias à natureza. Como se uma pessoa que faz sexo com outra pessoa não é homossexual, é heterossexual. Bom, irmão, respondendo aqui, vai lá. Não temos o direito de interpretar a natureza como minha natureza. Então veja bem. O que está dizendo aqui, irmão, é o que eu disse para você. O que se está colocando aqui não é que isso é o caso, se está explicando a causa da homossexualidade individual de cada pessoa na Terra hoje, ou nos dias de Paulo. Está dizendo que a palavra significa a ordem criada por Deus. Está falando aqui, irmão, deixa eu repetir a argumentação que eu acho melhor, a explicação da gênese histórica lá nos primórdios da humanidade, como é que surgiu os primeiros casos de homossexualidade, coisa totalmente estranha na humanidade, mas que com a prática foi se tornando aceita, foi se tornando cultural, foi se tornando social e foi passando para todas as culturas e foi se aceitando. A origem disso é quando se violou a ordem criada por Deus
de que Deus é criador e criatura é criatura, e Deus não pode ser representado de forma visível. E quando se começou a organizar religiões, cultos, rituais, com sacerdotes apresentando imagens, esses sacerdotes foram os primeiros que foram afetados em sua natureza humana e começaram a manifestar desejos e práticas homossexuais, que depois se difundiu. Então não é a explicação, irmão, de que cada ser humano homossexual tem sua origem na prática religiosa. Está dizendo como é que isso surgiu na humanidade e chegou ao ponto hoje onde é socialmente aceitável. Então, é ir contra a intenção do Criador. Gênesis deixa claro qual era essa intenção. E Jesus a confirma. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, ou macho e fêmea? Né? Uma parceria homossexual é contrária à natureza e nunca pode ser visto como uma alternativa legítima ao casamento. Amém? Então, nós temos em Romanos a Gênese. Como é que isso entrou e como é que veio? E hoje existe. Então, hoje existe por várias causas, mas a causa original foi religiosa. Religião, padres, pai de santo, ninguém, e homossexualidade. E demônio por trás disso aí. Continuando a lição, diz assim: agora, na vida mental e social, é aquela lista que a gente fez aqui, ó, né? Vida mental e social. Tudo isso aqui, ó. Todas essas coisas aqui, nos relacionamentos cheios de homicídio, de inimizade, de orgulho, de deslealdade e de coisas semelhantes. Então, já que achavam que não valia a pena permanecer na sabedoria de Deus, acabaram seguindo a própria mente doentia e depravada. Bom, isso é complicado, veja bem, aconteceu com eles aqui, ó. Pelo contrário, já que não glorificaram como Deus, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu. Irmãos, o homem pode ter muita sabedoria científica, etc., mas sobre sua própria natureza, sobre o seu próprio ser, o que é a criação de Deus, ele totalmente se embotou. E é pior do que qualquer irracional hoje, né? O ser humano hoje é pior do que qualquer irracional. O versículo 32 é um resumo conclusivo da perversidade humana. O que diz o versículo 32? Olha. Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte. Por que são passíveis de morte? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é uma escravidão. E muitas vezes se manifesta através de vícios. Vício sexual, vício de consumo de droga, vício de fofoca, vício de mentir, vício de roubar, etc, etc. E o dono desses escravos, o senhor do pecado, ele só tem um pagamento, morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida e vida eterna. Mas o pecado é a morte. Então, sabem disso. Sabem disso. O ser humano sabe, o natural, sem conhecimento bíblico, ele sabe que o salário do pecado é a morte. Tanto morte vergonhosa, morte de uma vida para nós, essa vida vergonhosa, essa vida indecente, essa vida imunda, para nós é uma morte, alguém que morreu, esquecemos de enterrar, é uma carniça, isso que é para a gente, né? Muito bem. Perguntas. Você acha que a nossa sociedade mudou para melhor ou para pior? Desde que Paulo escreveu essa descrição. Qual tem sido o seu padrão? Conclusão, irmão. Paulo retratou claramente a inevitável decadência em direção ao pecado. Quer dizer, aqui, irmão, vai resumir Romanos 1, 18 a 32, dizendo o seguinte: houve uma sequência do homem original que Deus criou, macho, fêmea,
amoroso por sua própria família, leal aos seus, verdadeiro, etc. Até essa total degradação que existe hoje, é o que eu estou dizendo, eu acho que é a melhor explicação. O que Paulo está mostrando em Romanos 18 é como é que foi a sequência de práticas enganosas, erradas, que foram indo, crescendo, até que geraram esse ser humano que está debaixo da ira de Deus por todas aquelas práticas. Então, o escritor da lição, gostei muito, demorei a escolher a revista, mas gostei. Então, primeiro, diz assim, primeiro as pessoas rejeitam a Deus. Não rejeita a Deus dizendo que não exista um Deus. Rejeitam a Deus, o Deus invisível. Deus invisível tem que ser visível, em imagem ou imaginação. Deus invisível tem que ser, primeiro erro é querer projetar imagem visível de Deus. Aí diz a lição, segundo erro, elaborar seu conceito de como ele deveria ser. Um Deus que seja do jeito que eu quero, um Deus e que concorde comigo e que pode até achar que os outros é errado, mas comigo um Deus, uma caricatura. Deixa eu repetir para vocês, uma caricatura de um Deus que manda para o inferno quem usa calça jeans, porque mulher que corta cabelo, que usa calça, ou que usa um cosmético. Eu crio, esse é o segundo passo. Terceiro, cede a toda espécie de iniquidade. Iniquidade, irmão. Iniquidade é a lei, tudo que é contrário à palavra. Toda pregação sobre Deus e sobre Jesus e sobre o Espírito Santo, que são contrários à palavra, mas são de acordo com o Deus que eu quero que exista. Vamos ver como é que é a progressão. Depois que toda iniquidade, ganância, ódio, inveja, engano, finalmente chegam a odiar a Deus e encorajar os outros a fazerem o mesmo. Então, chega aqui, diz o versículo, né? Vamos ver como é que diz em Lutero. Eles conhecem a sentença de Deus, que aqueles que tais coisas praticam são merecedores de morte. Mesmo assim, não só participam disso, como também aprovam essa tendência. Não é? Então, termina a nossa lição dizendo o seguinte: mas Deus, não é o agente dessa progressão em direção ao mal. Não é Deus quem vai empurrando o homem em direção à perversão. É o que diz a lição. Vamos ver o que é. Quando a pessoa os rejeita, Deus permite que elas vivam como desejam. Se querem viver no conceito bíblico, divino e cristão, na imundícia, na carniça, na vergonha, querem? Vivam dentro da sua latrina. Permite, aqui é Deus permite, que experimentem as consequências naturais dos pecados que praticam. Uma vez preso nesse movimento descendente rumo ao pecado, ninguém poderá libertar-se por suas próprias forças. Por isso, irmãos, que nós chamamos aquelas listas, quando aparecem aquelas listas, nós chamamos listas de vícios. Aqui em Romanos, lá em Gálatas, a gente viu
em Coríntios 6. Então a gente chama lista de vícios, porque embora é pecado e seja ofensivo a Deus, ofensivo à moral e a tudo, além disso é uma escravidão. E nós temos que olhar com um olho de misericórdia. Essa pessoa pratica de justiça, de mentira, de furto, de etc., é um prisioneiro de um vício. O pecado se manifesta em vícios. E aqui vem dizer no final da lição o que fazer. Os pecadores devem confiar somente em Cristo para libertá-los da destruição. Então, irmãos, concluindo, quando falamos da ira de Deus, temos que falar isso chorando. Não é botando o dedo no pecador, é chorando. Tendo que essas pessoas estão escravizadas em vício, que herdaram culturalmente, e cultura é coisa muito forte, e é culturalmente aceito, embora o reino de Deus rejeite, Deus rejeita, e a palavra de Deus os adjetivos mais horríveis em relação a isso. Devemos apresentar essa mensagem cheio de amor e chorando por essa pessoa, dizendo: você pode ser liberta deste vício. Há esperança para você em Jesus Cristo. Mas chegamos aqui então ao final desta lição, né? Vamos mais adiante. Não sabemos quando. Acreditamos que provavelmente vai começar a liberar as reuniões de igreja no isolamento vertical, né? As pessoas que fazem parte do grupo de risco devem não ir à igreja. A gente vai ver como faz isso aí, não sabemos quando, mas domingo que vem ainda estamos debaixo do decreto do governo, então estaremos vendo parte já da lição 4 também. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Senhor amado, que a Tua palavra nos capacite a enxergar a realidade, Senhor. Porque se vende, Senhor, muita visão falsa a serviço de ideologias da morte, querendo explicar a realidade de formas que não são conforme a Tua palavra. Nos ajude a enxergar o mundo, a humanidade, o pecado, como o Senhor enxerga. Da mesma forma, meu Deus, enxergando a Tua ira, mas enxergando a Tua oferta de salvação, da qual nós somos responsáveis de anunciar a toda criatura. Nos ajude, Senhor, a sermos verdadeiros naquilo que dizemos que cremos e naquilo que de fato nós vivemos. Limpa nossos corações, ó Deus, porque queremos Te ver. Tua palavra nos diz que bem-aventurados os limpos de coração, porque te verão. Sabemos que tiveremos quando não vermos nada, quando, ó Deus, contemplarmos a Tua invisibilidade majestosa. Nos ajude, Senhor, a filtrar as caricaturas de Cristo que aparecem em tudo quanto é mensagem, no Zap, na televisão, para todo lado, e que não condizem com o verdadeiro Jesus. Nos ajude, ó Deus, queremos ser verdadeiros adoradores e Te adorar em espírito, como de fato Tu és, e em verdade, como a Tua Bíblia nos ensina, Senhor. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Fiquem com Deus. Amém.